Beleza, galera. Então, nosso papo de hoje vai ser sobre uma das facetas que os ciúmes pode tomar, beleza? Dito isso, qual que é a ideia aqui para vocês? O ciúmes, de fato, é um fenômeno complexo, né? No caso, o ciúme está acontecendo por causa daquela moça, né? Eu gosto de brincar justamente com esse meme, porque ele ilustra bem a situação. Aquela moça está passando por ciúmes. A princípio, ela deve ser a namorada desse cara, ou pelo menos eles estão ficando, ou alguma coisa assim. E agora que ele tá demonstrando interesse em outra pessoa mais maravilhosa, ela tá com ciúmes, pois ela está com medo de perder o que ela tem. Não confundir com inveja. Inveja é caso este cara estivesse plenamente feliz com a crush dele e eu aqui estivesse fazendo a cara dela. Eu estaria fazendo porque eu desejo algo que é de alguém. Então, ciúmes é quando a gente está protetivo daquilo que a gente pode estar perdendo, enquanto inveja é quando a gente deseja algo que é dos outros. Então, é uma nuance, e vocês vão ver que no mundo das emoções tem nuance pra caramba, mas é uma nuance bacana da gente fazer no momento, beleza? Dito isso, como funciona os ciúmes, né? Como é que normalmente é a dança de uma emoção dessas? É bacana a gente imaginar que os ciúmes funciona que nem os elos de uma corrente. Uma coisa leva para outra, que leva para outra, e assim por diante. Como costuma funcionar os elos da corrente dos ciúmes em específico? Bom, ciúmes não brota do nada, né? Nos elos da corrente dos ciúmes, normalmente começa com uma suspeita. Essa suspeita, às vezes, pode começar por algo que a pessoa disse ou fez, mas a não ser que isso tenha sido tu entrar na sala e ver essa pessoa pegando outra pessoa, dificilmente vai ser algo que diz, realmente, tá na hora de fazer algo a respeito disso, né? Geralmente o gatilho para os nossos sentimentos vem de a pessoa tá mexendo no celular e a gente se perguntar com quem, daqui a pouco a pessoa falar sobre um amigo ou uma amiga com, sei lá, um tom de voz tão afetivo que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Talvez seja meramente imaginar que o nosso parceiro ou parceira vai dar um rolê com os amigos e, poxa, uma pessoa tão carismática, imagina tudo que poderia acontecer. E a partir desse pequeno gatilho, a gente costuma ter um sentimento. Com esse sentimento de ciúmes, a gente também tem pensamentos ciumentos. A gente pensa, o que está acontecendo? Com quem que essa pessoa está conversando? Se eu deixar minha namorada ir na balada, o que vai acontecer? Eu consigo imaginar tantos cenários perigosos. A partir desses pensamentos, geralmente a gente fica bem desconfortável, naturalmente, e com isso a gente tem um certo impulso, a gente tem uma certa vontade de tentar resolver isso, tentar se sentir seguro de novo. Para muita gente, isso fica num nível ok, a gente se distrai e passou. Para muita gente, por outro lado, dá vontade de dar uma olhadinha no zap do parceiro, só para ver se está tudo em ordem. Afinal de contas, se ele não tem nada a esconder, ele também não deveria ter receio de que eu olhe, por exemplo. A gente também pode, daqui a pouco, ter vontade de conversar com os amigos ou amigas do nosso parceiro para ver se ele está comportado, está tudo nos conformes. Geralmente, quando a gente se entrega para esse impulso que os ciúmes desperta na gente, o efeito costuma ser um alívio, pelo menos no curto prazo, né? A gente costuma, pelo menos, sei lá, olhar as mensagens e ver, realmente, ele não está dizendo, que delícia, quero te pegar. Geralmente não tem nada disso. Então a gente fica tranquilizado. O ciúmes geralmente fica um ciclo vicioso e problemático quando todos esses elos, ao invés de fazer uma linha reta, que nem a gente tem aqui na nossa imagem, viram um círculo. Quando a gente está mais tranquilo, então a gente está ok, só que na próxima vez que aparecem esses pensamentos, a gente pensa, putz, talvez eu não tenha olhado direito. Então deixa eu cavar um pouquinho mais fundo e garantir que está tudo certo. E a gente fica tranquilo. Até o próximo momento de incerteza. E aí a gente fica ainda pior. Então, os ciúmes têm um certo elemento, como todas as emoções, adaptativo. Sim, os ciúmes pode ser adaptativo. E vamos ver se aparece algum momento no nosso papo hoje onde eu possa focar em momentos adaptativos de ciúmes. Mas a princípio, como todas as emoções, os ciúmes pode ficar
desregulado, pode ficar fora de controle. Então, vamos falar sobre isso, certo? Bom, dito isso, galerinha, os ciúmes em si têm lá no começo da sua corrente um gatilho. Vocês vão descobrir que, de fato, tem dois resultados possíveis. Então tem duas vias principais às quais os ciúmes pode levar a gente. Uma delas é, de fato, quando os ciúmes é um problema a ser resolvido. Vai ter várias situações em que o ciúmes está lá de uma maneira adaptativa. Daqui a pouco é bacana conversar com o teu parceiro sobre um hábito que ele tem, uma companhia que ele tem, uma atividade que ele faz, alguma coisa. E nesse caso, existe um conjunto de habilidades relevante para a gente garantir que isso aí vai acontecer. Dito isso, hoje eu estou aqui para conversar com vocês principalmente sobre a situação do outro lado, que é nos momentos em que o ciúmes não é um problema a ser resolvido. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que mais especificamente eu quero dizer que ele não é um problema concreto. Não é, sei lá, algo que tu de fato precisa sentar com o teu parceiro para conversar, ou de fato um hábito que tu precisa mudar de ficar verificando coisas, porque não existe a necessidade disso. Eu tô aqui para conversar com vocês das vezes em que o ciúme está, aparentemente, a princípio, na cabeça de vocês. Como que a gente lida quando os ciúmes é tão desadaptativo que não tem muito que a gente conversar, não tem muito que a gente pedir pro nosso parceiro. É mais uma mudança da gente com a gente mesmo, sabe? Provavelmente vocês conseguem pensar em situações onde o ciúmes foi em algum nível adaptativo, estava precisando bater um papo com um namorado ou namorada, ou o que for, mas também devem se lembrar de várias situações em que o ciúmes estava aí meio de viagem tua mesmo. E é para esse tipo de viagem que eu quero adereçar a principal atenção da gente hoje. Beleza, galera? Como então que a gente quebra o ciclo dos ciúmes que aparece principalmente como pensamentos aleatórios na cabeça? Aqueles ciúmes que, quando tu tá, sei lá, de bobeira, tu tá lavando a louça, tu tá varrendo a casa, fazendo uma atividade completamente aleatória, e aí te aparece aquele pensamento: mas onde será que tá a minha esposa agora? Cadê a Denise? No meu caso, seria uma preocupação extremamente válida, né? Porque estamos em quarentena, ela deveria estar em casa o tempo todo. Se ela não está em casa, seria muito bizarro. Mas, se a minha esposa não morasse comigo e fosse esperado, realmente, não teria nenhum motivo para eu ter essa preocupação. Como que a gente quebra o ciclo desse tipo de pensamento que costuma se meter na nossa cabeça de uma maneira tão teimosa? Quanto a isso, eu queria primeiro remodelar um pouquinho o inimigo que a gente está enfrentando. Como eu disse para vocês, o ciúmes é um problema complexo, tem muitas facetas nele. E dessa vez, para a gente resolver o problema de pensamentos aleatórios, se metendo na nossa cabeça enquanto a gente está tendo aula, enquanto a gente está malhando, fazendo qualquer coisa menos de fato ver alguma coisa suspeita acontecendo, eu não quero chamar isso de ciúmes. É mais útil a gente chamar isso de insegurança. Um tipo de emoção parecido com ciúmes, mas dá pra ver um pouquinho mais específico o que a insegurança significa pra gente. Insegurança é também uma emoção, dá pra gente chamar ela de emoção, e ela vem principalmente com essa falta de domínio, talvez, né? Se eu vou fazer uma prova e eu não sinto que eu vou conseguir me dar bem, dá pra dizer que eu me sinto inseguro. Se eu vou pagar umas contas e na hora de pagar o boleto tem que dar a opção: isso aqui é um pagamento de crédito, eu coloco coisas como multas, não sei o quê. Talvez eu fique inseguro do que fazer. E por causa disso, talvez eu fique bem receoso de como prosseguir. Especificamente no contexto de relacionamentos, talvez a gente pare-se com a gente mesmo se sentindo inseguro em momentos em que, lá no fundo, a gente pensa algumas coisas bem bads sobre a gente mesmo. Várias vezes na minha prática clínica, conforme eu converso com os meus clientes e vejo a fonte dos ciúmes deles, o que aparece são lógicas, regras mentais, pensamentos como: poxa, mas a minha esposa é tão mais bonita que eu, por que ela escolheria ficar comigo? Talvez: poxa, o meu crush, ele é um cara tão bom, ele ajuda as pessoas, bem sucedido financeiramente, tem a cabeça no lugar, não foi traumatizado por ninguém, não é super carente. Por que alguém tão bom assim ia querer ficar comigo? Eu não mereço alguém tão bom assim.
E aí, poxa, a gente acaba tendo um sistema um pouquinho mais bem explicado, né? Por causa de pensamentos como esse, a gente pensa que talvez, no futuro, realmente, a gente não vai ficar com essa pessoa, porque eventualmente a ficha vai cair. Em algum momento ela vai se dar conta que tem algo errado aí, que ela merece coisa melhor, ou que ela consegue coisa melhor. E aí, a gente se ferra. Bom, eu não sei se vocês de fato merecem alguém tão bom quanto o parceiro de vocês. Não sei se de fato vocês são uma pessoa tão bonita ou feia a ponto de merecer alguém ou não. Acho que não cabe a mim, como terapeuta em geral, julgar esse tipo de coisa. É muito mais útil a gente tomar uma postura não de objetivamente dizer se isso é verdade ou mentira, mas de analisar o que é mais terapêutico e útil para a tua vida. Por quê, né? Porque, assumindo que esse tipo de coisa seja verdade, que de fato ela não é uma pessoa boa demais pra ti, bom, isso justifica que tu passe a catar o celular da pessoa pra ver se finalmente ela encontrou alguém com quem conversar? Ou será que isso justifica que no meio do rolê com os teus amigos, tá lá, tua crush, tu, os teus amigos, se alguém começa a tocar o violão e essa pessoa toca bem e se distingue dos outros com essa habilidade, isso justifica que tu te sinta inseguro numa situação dessas, que talvez a tua crush te troque por um músico que toca super bem e deve ser muito mais fodão do que tu? Acho que não. Principalmente pelo fato de que a gente não quer sofrer, né? A gente não vai sofrer desnecessariamente se a gente puder evitar. Qual a solução, então, que eu posso propor para vocês hoje? Eu digo para os meus clientes que quando o problema está dentro deles, é uma própria insegurança que ele tem, é uma crença limitadora que ele tem de si mesmo, é um hábito que ele não tem, o que for, isso são ótimas notícias. Porque quando o problema é com a gente, então ele está no nosso controle de mudar. Em algum nível, em vários níveis, tipo, principalmente, 90% dos casos, quando um problema é da nossa pele para dentro, está muito mais no nosso controle de mudar ele. Se o problema é, sei lá, o fato de que existe músicos habilidosos por aí, me ferrei, porque não apenas eu não sou um músico habilidoso, como se eu fosse um músico habilidoso, provavelmente teria outros mais habilidosos do que eu. Então, não é exatamente um critério de sucesso muito bom. Por outro lado, pensar que eu sou inseguro é o que está no meu controle. Eu posso ser inseguro ou seguro, e eu não preciso ser mais seguro do que qualquer outra pessoa. Eu só preciso ser mais seguro do que eu já fui no passado e eu tô no lucro, tô ganhando. Por isso eu digo, que bom, então o problema está dentro da gente. Então uma solução proposta é que se a gente se sente inseguro, se a gente se sente não merecedor, a gente tem uma oportunidade única de nos moldar, a gente pode se moldar em algo melhor. Beleza, então um abração virtual para todo mundo e até uma próxima.